Daí entra o seguinte, né, a gente tá falando de perimenopausa. Perimenopausa é que idade, Liz? Então, 10 anos antes da menopausa, desculpa mulheres, aceitem que É. dói menos, a gente está em pré-menopausa. 40 Sério? anos, 40 40 anos. 10 anos. anos, Sim. Liz, meu Deus do céu. Vocês da reprodução, na É, verdade vocês já veem isso, mas vocês não enxergavam com esse nome, porque é o declínio da capacidade ovariana a partir dos é. 35. Sim. E aí que eu acho interessante, né, porque essas mulheres, eu digo que é uma sacanagem da natureza, mas enfim, não tem o que fazer. Essas mulheres que socialmente estariam prontas para serem mães só aos 40 anos, biologicamente estão entrando na Na perimenopausa. perimenopausa. Então, é uma briga e um desafio que a reprodução humana tem de tentar, pegar essa linha tênue que a gente tem de oportunidade, de fazer com que essa mulher ainda aproveite o tempo que resta. Há pouco tempo surgiu, deve ter, acho que faz uns 15 dias, saiu um vídeo no Instagram de uma apresentadora famosa do Brasil falando que nós não te que mulher não tem prazo de validade. Isso é uma mentira. Nós temos prazo de validade, a natureza colocou e nos deu de presente. Isso é Fato. biológico, Não é uma não não é é uma uma escolha. escolha e não é um demérito, A vida é é assim. a biologia, é o jeito que fomos feitas. A grande questão é que se a gente consegue tomar providências antes, aí sim nós não temos prazo de validade, e aí sim a gente vai ser dona do tempo do jeito que a gente quer, ou vai chegar o mais próximo possível disso, para que quando a gente chegue na fase da vida em que se sente estar na perimenopausa, aí a gente consiga também ter esse acolhimento que precisa dessa fase da vida. É, talvez o que a gente tem ainda a nosso favor em relação a prazo de validade, é que sim, se a gente fizer, eu acho que a gente tem que tomar atitudes preventivas, avisar os jovens para congelar seus óvulos, mas sempre tem a carta na manga da ovodoação, né. Então se a gente sim, se utilizar do óvulo de outra paciente, é o plano B, tem que estar consciente, mas o nosso útero, esse sim, a princípio, a não ser que surja alguma doença, não tem esse Esse prazo. não tem prazo. Mas isso tem que ser colocado de uma forma muito clara, porque a É. informação da forma que chega, do jeito que ela é compreendida, pode ser o fator que vai dividir o seu divisor de águas na vida de uma paciente, né? Quer dizer, ah, não, eu posso engravidar quando eu quiser? Pode, pode, se não tiver problema nenhum, engravidar com óvulos muitas vezes Só doados. que essa informação com essa clareza É, nunca é dita. E é. tudo fica como uma coisa muito Velado, mágica, fica muito, velado. meu Deus, ela acordou na menopausa Grávida. grávida, e isso acontece assim, muito fácil, né. E daí então se acontece com a outra, por que que não pode E acontecer comigo? naturalmente, ainda na expectativa de achar que: "Ah, não, mas daí pode acontecer naturalmente comigo. A minha vizinha engravidou com 48, eu também vou O conseguir". poder pode, mas como é que eu vou transformar a exceção na regra? Essa é a questão. Então essa falta de clareza de passar as informações para as pessoas, é que deixa tudo muito nebuloso, tal qual a terapia hormonal. Essa falta de clareza de dizer que: "Olha gente, aquele trabalho passou e não foi a verdade absoluta e a gente agora tem um conhecimento gigantesco, muito maior do que há 20 anos atrás, e que você pode ser uma pessoa uma mulher muito melhor na sua perimenopausa, na sua menopausa, quando bem tratada", isso também não é falado. Fica tudo meio Velado. velado, é tudo meio assim: "Mas será que funciona mesmo? Será que não é só marketing?". Porque a gente, acabou sendo inundado por muita informação e se perde o que que é verdadeiro, o que que funciona de verdade, né. Mas olha que legal, né, nós estamos aqui falando, uma mulher de 40 anos que está pensando em engravidar, e tem o outro lado que talvez seja quem tu atenda mais, que é a mulher de 40 anos que já é mãe, que daqui a pouco os filhos estão notando que aquele humor está mudando, porque muitas vezes são os filhos que dizem: "Mãe, tem alguma coisa O marido acontecendo". sente. Então, para tu nos contar um pouquinho, Liz, como é que chega essa paciente também que já completou a sua vida de maternidade, né, que é o outro lado, mas É. são todas mulheres, né, essa é a grande maravilha daquilo que a gente trabalha. Como é que elas chegam às vezes para ti, assim: "Ah, meu marido não aguenta mais", eu acho que pode ser É, por tu aí, né? sabe que tá havendo um movimento de mulheres que estão buscando cada vez mais por uma vida plena, autônoma, independente, feliz, realizada, com 40, 50, 60, querendo se realizar profissionalmente ainda, né, Uhum. num relacionamento. Então a mulher tá começando a ver que
O envelhecimento de hoje está muito diferente do que foi o envelhecimento das nossas mães e das nossas avós. Isso mudou muito, né? E nós estamos envelhecendo, entre aspas, melhores e com mais desejos e com mais vontades, né? Então, cada vez mais chegam mulheres aí já com, né, seus filhos, seu trabalho organizado e me dizendo assim, tá, agora é a minha vez, Que legal. né. Então, eu primeiro organizei minha vida profissional, eu casei, eu tive meus filhos, eu organizei meus filhos e agora eu quero aproveitar a minha vida, né. Porque, a mulher ela toma tantos papéis na sua vida que às vezes ela esquece de cuidar dela, né. Muito. Ela vai priorizando muito os outros, ela vai priorizando o trabalho, ela vai priorizando família. Principalmente depois da maternidade, né, que E há daí vem muitas os vezes vem filhos os que filhos. acabam, né, tomando uma energia da gente, e que é maravilhoso ter filhos, mas nos roubam muito tempo, energia, e daí quando eles estão maiores e encaminhados, ela até se pega: "Tá, e agora, o que que eu O que que faço com esse sobrou? O tempo? que que sobrou para O mim? que que sobrou pra mim? O que que sobrou pra mim e para o meu parceiro que tá aqui do lado?" E às vezes esse relacionamento se perdeu um pouco ali pelo caminho, porque viraram pai e mãe e deixaram de ser casal, e agora os filhos estão saindo de casa pra ir namorar, e esse casal se pega ali sozinho em casa e se olha e vamos fazer o quê, É. né? Então essa mulher tá buscando formas de envelhecer melhor, então vocês vão ver daqui pra frente cada vez mais o aumento da busca de tratamento de reposição hormonal. Vejam que tá crescendo a parte também da ginecologia regenerativa, com os Uhum. lasers, Muito com legal. os preenchimentos, com os tratamentos para incontinência. Até bem pouco tempo atrás, as mulheres chegavam dizendo: "Ah, escapa um xixizinho de vez em quando", mas tá tudo bem, né, doutora, É porque é do normal. envelhecimento, é normal, e a gente tem que Isso parar de não. normalizar É, isso, né. Perder é. xixi não é normal, né, tu não te sentir confortável, tu ficar constrangida, tu ter que sair, isso não é normal, mas as mulheres entendiam isso como normal. Hoje, a mulher de 40, 50 anos que chega no meu consultório, que tá indo pra academia, que tá malhando, que tá se cuidando, ela diz assim: "Doutora, fui pular no jump e perdi xixi, eu não posso perder xixi quando eu tô na academia, doutora". Então essa mulher, ela tá buscando cada vez mais né, um cuidado diferente para ela conseguir aproveitar essa vida. E se a gente pensar que hoje a nossa expectativa de vida é chegar aí nos 85, 87, 90 anos, a gente metade da nossa vida a gente vai viver, né, em pós-menopausa, assim. É. Então a gente buscar recursos para viver bem, eu acho que é Eu acho que buscar a qualidade de vida é sempre importante, até para aquele casal que nos procura, né? Isso é uma coisa que eu procuro sempre conversar bastante e colocar eles na mesma página, né, na mesma vibração. Os 2 estão naquele momento e os 2 precisam, estar um para o outro, né. Não é apontar dedos, não são culpados, mas que eles consigam viver essa jornada também de uma forma, de fortalecimento do relacionamento, porque muitas vezes pode causar uma pressão e até um dano naquele relacionamento que pode ser irreversível. Então, também a busca dos tratamentos de reprodução pode ser uma forma de tentar tirar um pouco desse peso e dessa pressão e dessa sensação de incapacidade que eles tenham. É um desafio na vida como qualquer outro, eu repito isso várias vezes. Então, como é importante trabalhar com o casal, né, durante essa avaliação também, para que tudo seja um grande contínuo. A gente não tem fases da vida que são separadas em não, quadradinhos. uma vai puxando a Uma vai outra, e né. elas têm que estar bem, né, uma levando a outra fase de uma forma melhor. E cada um Mas vai viver isso de um jeito, porque tem a mulher que vai querer viver a sua vida primeiro e deixar a maternidade para e o casamento para depois. depois, ou ao revés. E cabe, né, quem está na reprodução humana que vai precisar atender muitas vezes esse casal que deixou um pouquinho mais adiante ter esse É. cuidado, e para quem está na outra linha, daquela paciente que precisa agora ter a sua vida com mais tranquilidade, atender justamente essa Não, qualidade de e sabe vida. que uma coisa que a Fran falou agora sobre essa questão da relação do casal sa mexeu aqui comigo, porque me remete ao que eu vivi, né, eu sou mãe de FIV, né, e então assim, hã, passei por todos aqueles protocolinhos, né, Uhum. tenta 1 ano, não deu. Ah, então vou fazer esterossalpingo, tá tudo bem. Ah, então endometriose, não Tá. tem. Ah, espermograma, tá tudo bem. Tá, e aí tá tudo bem, mas eu não engravido, e aí? Ah, então vamos fazer uns controlezinho ovulatório, né, com coito programado. Gente, no terceiro coito programado, eu queria matar meu marido, eu queria matar o médico que estava me mandando fazer coito programado, porque eu queria engravidar, eu não queria transar.
Sim. naquela. Com Eu quero horário transar porque eu quero programado. transar, porque eu tô É afim, entretenimento, né? não é obrigação. E se o casal não tá muito bem alinhado com isso, né, de entender essas questões e entender que, né, vocês têm que estar com, né, a conversa em dia, vocês têm que sentar, entender. É muito desgastante o processo do quem não consegue engravidar. Desgasta muito o casal. Tanto que a gente vê, assim, quantos casais se separam nesse processo porque não conseguem vencer essa barra do, mas eu não engravido por tua causa, ou por, né, ou tu tá dizendo que foi porque eu não Uhum. consigo. Isso mexe demais. E tu ter isso de recurso, de dizer, tá, deu, eu quero transar porque eu tô afim, agora eu quero engravidar, vamos procurar a Fran e a Carla porque eu quero engravidar. E a gente fala muito isso. Eu falo isso muito com os pacientes, porque às vezes o paciente quer, não, mas eu quero algo mais simples, eu quero algo mais fácil. Só que isso desgasta. E eu Muito. sempre aviso: olha, tem indicação de FIV, você quer tentar um tratamento mais simples, a gente pode ir, mas toda vez que você tenta e vier um negativo depois, vai ser duro. Por mais que eu diga, ó, a chance é 2%, você vai se agarrar nesses 2% e quando vier a menstruação, cansa. Então a gente tem que, só que não são todos os pacientes que É, estão prontos para Para a próxima isso, etapa, mas o importante é o que a gente estava falando é. antes, é a clareza da informação. Bom, você quer o tratamento mais simples, sabendo que a chance é menor, seguimos, a gente está sempre junto. Esse que é a mensagem. A decisão é sempre do E paciente. é uma construção, eu sempre digo, né, quando o casal vem para uma consulta de reprodução, é diferente de uma consulta em que tá com uma amidalite, vai ganhar uma benzetacil, que quer é o queira, médico que quer não queira, decide, era isso. não tem uma opção. Ali é uma construção. Eu sempre vou tentar trazer, nós como profissionais de saúde em qualquer área, a gente vai trazer a melhor evidência, o que traz mais chance, riscos, benefícios, e a gente juntos vai montar esse trajeto. Porque para alguns casais vai fazer todo o sentido do mundo ter que passar por um coito e entender que realmente aqui tá difícil para daí dar o passo da FIV. Enquanto que para outros eles já chegaram, eu não aguento mais. Só me entrega o caminho Que vai me dar mais que vai me dar condições mais chance. Então, só que qual é a nossa responsabilidade? Ouvir, Uhum. dar espaço para o casal. E por isso que a gente fala, né, e a gente conversa. E não vai ser numa única consulta que a gente vai chegar com tanta facilidade, assim, na decisão. É uma construção. Vão ter exames que vão nos ajudar, mas às vezes o cutucar o casal para "Tá, e aí, vocês já pensaram quantos filhos vocês querem ter?" É uma pergunta que ninguém para fazer. "Ai, não sei, acho que 3, acho que 2." Às vezes eles se olham assim: "Tu quer Não 3?" tinham, não tinham Eu nunca só nem queria falado a respeito. e aí a gente começa até a criar assuntos e criar vínculos para que eles estejam juntos nessa empreitada, né, nessa jornada. Porque aí eles vão construir a jornada deles, do casal. A gente sempre fala, né, trocou o João pelo José, é outra história. A Maria pela Joana Com é outra outros história. sonhos, outros Outro desejos, outros casal. medos. Então como é importante o conversar, o falar, né, e Uhum. para entender e ouvir o outro. Porque a decisão é sempre do casal, mas nos cabe realmente tentar deixar tudo o mais claro Isso possível, aí. porque é a partir disso que eles vão tomar muitas vezes a sua Uhum. decisão, né. Mas essa clareza, né, de: "Ai, daqui a pouco eu quero partir para aquilo que é mais efetivo", Uhum. não são todos os casais Que que têm num tem. primeiro Não, momento, e a gente vai trabalhando junto e assim, sempre, né. né, fazendo esse link de reprodução e menopausa, da mesma forma ainda se tem preconceito, né. Eu escuto, Muito, muitas vezes eu falo com muito. casais, eu digo: "Tá, gente, quem sabe a gente pensa: 'Ai não, eu queria que fosse natural', mas por quê?", né, Uhum. no qual é aque "Ai não, não, esse tipo de coisa não". Daí a gente até se pergunta: será que o que que mexe com aquela cabecinha lá É. que acha que isso não, então, eu acho que é um preconceito, é uma coisa de um desconhecimento, um medo, eu não sei o que que acontece, né. Sabe que eu conversei com uma paciente, que foi a primeira vez que eu acho que eu ouvi com mais clareza, assim. Ela veio fazer um congelamento de óvulos, tá. E ela estava numa dúvida moral e era uma angústia a cada consulta até ela tomar a decisão. E eu perguntei: "Mas o que é que bate em ti? Por que que tá tão difícil, né?" Porque é uma célula, a gente estava com dela: "Fran, com a idade que eu tô", ela estava com 37, "eu já deveria estar com a minha família formada, com a minha vida organizada. Então é uma quebra tão grande de paradigma que está muito difícil eu aceitar que tá tudo certo o que eu tô fazendo." Parecia um pecado, porque ela Uhum. tinha sido,
programada, digamos assim, pela educação, que existe uma ordem a ser E seguida. que vai acontecer daquele jeito. E aí, de repente, não aconteceu. E aí, como é que eu faço? Como é que eu fico agora? Então, parece que alguém puxa o tapete. E eu acho que a fertilização in vitro também entra nisso. E aí eu me lembrei de algumas pacientes que tu encaminha pra gente, e já que tu abriu da questão da FIV, e ela fala: a doutora Liz também teve esse desafio. E aí eles se identificam e dizem: ah, eu não sou a Tu única. sabe que Eles vêm bem mais leves, eu Liz. falo sempre, eu falo abertamente, eu não tenho nenhum problema de falar, porque eu acho que aquilo que a gente traz, de vivências nos aproxima, Claro. né, torna mais humano aquilo, mais real, mais palpável, né. E quando eu divido a minha experiência com elas, parece que, ó, se isso aconteceu com a doutora, se a doutora não conseguiu engravidar, teve que fazer fertilização e deu tudo certo, Ela tá ali linda, né, trabalhando, super. realizada na É. maternidade dela, com a filha dela e tá ali, porque para mim também pode dar, Uhum. né. Então eu falo da minha filha, das minhas, né, porque foram algumas das minhas FIVs, eu falo das minhas perdas, eu falo e eu acho que essa proximidade que a gente tem com os pacientes, faz muita diferença, tanto no ouvir o que eles trazem, mas também no compartilhar o que tu vive, Eu acho que tem né. muito disso, porque não é só o que tu viveu, o que tu realizou, é que tu tá contando sem problema nenhum. E aí, a partir disso, bom, se ela tá contando isso de uma forma tão natural e tão tranquila, não deve ser algo tão errado assim. E isso Uhum. é muito inconsciente, né? É. Mas é sempre assim, qualquer experiência humana que a gente compartilha fica mais humana quando a gente escuta uma outra pessoa contando. Uhum. Então, ainda tem muitas pessoas que não gostam de abrir, não gostam de falar dos seus tratamentos, mas quando tem, assim, uma referência, a médica, uma das melhores ginecologistas que a gente tem, tá contando isso sem problema nenhum, É. isso dá um empurrãozinho sem dúvida nenhuma para muitos pacientes seguirem É, por esse e eu caminho. acho que nos últimos anos isso ficou muito mais leve, mais aberto, né. Eu Uhum. lembro de quando eu era, doutoranda, que a gente passava pelo estágio, né, numa clínica de reprodução, a a gente entrava por uma salinha diferente, um corredor diferente, os pacientes tinham uma salinha escondidinha, separada, porque eles não queriam ser vistos ali. Como se a dificuldade de gestar fosse Um Um pecado. demérito. pecado, um demérito, uma falha, uma doença. Então tinha um impacto Uhum. muito, entre aspas, ruim, negativo, o não conseguir, né? Nossa, eu sou menos mulher, menos homem, porque eu não engravidei. E isso me chamava muito a atenção dessa época, né? Desses casais que tinham essa, né? Não contavam, É. né? Hoje eu, né, brinco com a minha filha, eu digo: "Ó filha, a gente te fez ali, ó, né, se tu incomodar muito eu vou te devolver, porque eu não encomendei desse jeito", eu brinco com ela, né. Então, eu via aquilo e eu pensava: "Gente, mas o que que tem de errado e de feio É. tu querer ser pai e mãe, e tu fazer tudo que tá ao teu alcance para te conseguir esse teu sonho? Não tem, bem pelo contrário, é a coisa mais linda, mais incrível e mais maravilhosa que a gente pode fazer". É. A gente ainda tem muita resistência para isso, tem muita. Muitas pessoas querem, às vezes, um receituário diferente, até por questão de no trabalho alguém olhar e de repente, meu Deus, ela está querendo engravidar, de repente pode ser demitida, Sim, porque, né, daí tem umas questões entram outras, né. outras questões, assim, que a gente tem que quebrar, né, enquanto tem algumas empresas fora do Brasil que inclusive ajudam a A custear. custear, criam, congelamento de óvulos ou tratamentos, porque entendem a importância disso e a paz de espírito que traz para as pessoas que têm seus óvulos congelados e não tem mais a pressão do tempo aqui no cangote. Mas eu acho que isso é um trabalho que, não dá para parar, tem que continuar falando e desmistificar. Tal qual a terapia de reposição hormonal, Uhum, que as mulheres não são obrigadas a passar calorão, não são obrigadas a envelhecer sem dignidade. Eu acho que uhum. essa é a questão, né? Nós não somos. Não, a gente tenta normalizar muitas coisas que não são para ser normais, que são patológicas e que têm tratamento. Aí é que tá, que Né? Sabe, Tem pode um. ser deixa diferente, eu trazer né. um outro ponto que eu quero ver se vocês têm a mesma impressão, que eu acho que a gente nunca conversou. Hum. Quando vocês não têm a impressão que quando o paciente engravida com facilidade, acha que a pessoa tem, assim, um mérito gigante, tipo: "Ai, eu engravido em 1 mês. Ai, eu não É. posso olhar para o meu marido". Parabéns, tu engravida, nossa, isso realmente eu tenho faculdade, mestrado, doutorado, mas engravidar em 1, em 2 meses, vocês não têm essa Uhum, impressão? uhum. E isso faz com que aquela Machuca mulher que Que não não consegue. engravida
que, gente, engravidar um coelho, o gatinho, todo Todo mundo mundo. engravida. Isso não é um grande mérito. Isso é um processo absolutamente natural, como tantos outros, que aquela mulher que não consegue, que precisa ajuda, vai conseguir e vai dar tudo certo. Mas tem esse outro lado da mulher que faz isso e é isso que está no inconsciente. Quer dizer, eu engravido com facilidade, eu sou melhor do que Eu aquela tenho, que não engravida, e aquela que não É. engravida, que já está frustrada e triste, fica mais frustrada e triste. Então, são esses 2 lados que tenho que trabalhar. Bom, se tu engravida em 2, 3 meses, 70% dos casais vão engravidar rapidinho, né, não tem nenhum grande status ou bônus em relação a isso. Mas enfim, foi só uma É, percepção que eu Uhum. tenho, que é o outro lado, que é aquela mulher que não é. tem faculdade, não tem nada, mas engravida rápido e acha que Mas, tem alguma coisa tu melhor sabe que do eu que acho a que agora tu outra. falou isso, eu acho que isso também tá começando a mudar um pouquinho, porque as mulheres estão deixando para engravidar cada vez mais tarde, Sim, né. fato. Então tá aumentando muito a quantidade de casais que Muito. estão com dificuldade para engravidar, porque o fator principal É ainda é a óvulo. idade, Uhum. né. É Vamos falar óvulo. a verdade, é o que mais importa e quanto mais tarde a gente vai deixar, né. Pior. E eu tenho uma paciente que ela é das sortudas, né, que fizeram tudo certinho na vida e engravida muito fácil. Eu brinco, sempre, né, enxergou a cueca do marido, tá grávida. E quando ela engravidou, pela terceira vez, ela era nítido que ela se sentia constrangida de que ela estava grávida de novo tão rápido. Até porque não, porque ela estava vivendo uma situação de agora eu não vou me lembrar quem era familiar próxima, que não estava conseguindo. E ela tinha vergonha de dizer, tanto que ela demorou não sei quanto tempo para contar que ela estava grávida, porque ela tinha, sabe, ela tinha na verdade é que ela conseguiu se colocar no lugar, A tal da empatia. ela conseguiu ter: "Poxa, mas eu engravido tão fácil, por que que ela não consegue?". Olha E só. ela se sentia constrangida, ela demorou para contar para a família que ela estava grávida do terceiro, Nossa. porque a familiar dela estava passando por esse processo de dificuldade e ela não queria Machucar, machucar porque algumas pessoas conseguem enxergar ter o isso, que para aquela que não discernimento. consegue dói, É. né. Eu digo E Então não é tem por mal, essa né, não é não é então por mal. e eu acho que as pessoas estão começando a enxergar isso, assim, de bom, a gente tá me deixando cada vez mais tarde, então cada vez mais os casais estão tendo dificuldade de engravidar, e tem se falado daí mais, as pessoas estão falando mais abertamente Verdade. sobre isso, eu né. sempre digo para os pacientes, né, porque muitos questionam: "Ai, a gente é nossa, a gente tá com a vida organizada, a gente tem todas as condições para construir uma família e por alguma razão aquilo não tá acontecendo". Todo mundo vai ter um desafio na vida, né, gurias. Não Um é não, uns é, Muitos, muitos. muitos. mas vai ter sempre tem aquele que é uma curva é a curva mais fechada, assim, que é aquele mais desafiador. Hã, eu não nos cabe decidir ou escolher, a vida nos entrega, a questão é como é que a gente vai lidar com isso, né. Então eu digo, a infertilidade, a dificuldade para engravidar é uma questão de saúde, como outra qualquer, ela traz muitas repercussões negativas quando não tratada, quando não olhada, quando não cuidada. A parte boa é que para esse desafio eu tenho um tratamento. Eu tenho, na verdade, um leque de tratamentos e que tem resultados muito bons. Eu não cheguei no 100% ainda, nem nós, nem em nenhum lugar do mundo, mas estamos trabalhando para isso. Mas é uma ferramenta que traz muita chance de sucesso. Então, por que é que a gente vai se privar de usá-la? Se eu tenho um desafio e eu tenho solução, meu Deus, vamos lá, quando é que a gente começa? Então, ao invés da gente encobrir, ao invés da gente tentar esconder, vamos Vamos falar, falar. vamos, né, vamos tentar criar uma cultura de buscar ajuda. Pode ser que não seja para ti, mas vai entender, vai conversar com a especialista para saber o que que é de verdade. Eu E falo isso em isso qualquer coisa. sempre. Hormônio, ah, não. Vai ouvir. O Uhum. conhecimento, a informação salva. Ela às vezes até cura. Eu sempre digo que na minha cadeira tem uns pó de pirilim-pim-pim, eu digo que às vezes eles vão lá, consultam e voltam grávidos, porque a informação tranquiliza, tu organiza a tua jornada, tu faz um planejamento, às vezes é só o que O que falta. precisava, né. E para paciente que está passando esse período que às vezes é mais difícil, isso pode ajudar também, quer dizer, ninguém é obrigado a fazer nada, em É, lugar nenhum. Eu não sou obrigada a fazer fertilização, eu não sou obrigada a usar hormônio, mas te ouvir, E buscar entender, informação, né, faz buscar muita hoje, diferença. atendi uma paciente hoje, hã, 30
tá aí 2 anos, 32 anos, com antimileriano de 1, Ui. 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 com antimileriano de 1, que o parceiro tá passando por um tratamento oncológico, Nossa. né? Ele congelou sêmen antes do tratamento oncológico, enfim. Que bom. Isso faz muita Isso. diferença. E daí ela veio para essa consulta, então, para a gente organizar essas questões, o que fazer, o que não fazer. Então, o parceiro nessa função do tratamento, ela ali. E daí eu disse assim, guria, e por que não congelar óvulos, né? E daí ela ficou assim, um pouquinho resistente, porque ela disse, ai, então quem sabe a gente já pega e engravida de uma vez, mas eu queria casar primeiro, É. e não sei o quê, e, né? Mas então acho que quem sabe a gente engravida de uma vez. Daí eu digo, e por que não? E eu não tô nem falando que tu não vai conseguir, daqui a pouco vocês vão tentar e tu vai engravidar de primeira. E que maravilha, e tomara que seja assim. Mas e se daqui 5 anos tu quiser o segundo filho, Que entrou dentro disso que a Fran falou. E a né? gente sabe que a grande maior parte dos pacientes que congelam os óvulos não usam os óvulos. Uhum. E isso não tira nem um pouco o brilho daquela paciente que congelou e tirou o peso justamente dessa traz decisão. paz. E eu falei pra ela, daí eu digo, e se? Né? É. Tipo, Conge- tu engravidou, beleza, vocês Isso. casaram, tu engravidou, deu tudo certo. Ótimo. E tem chance disso acontecer. Mas daqui 5 anos, tu quer o segundo filho com esse teu antimileriano? É. O congelamento de Vai, óvulo traz né? paz. Essa E daí eu disse mensagem assim, precisa ficar. vai, conversa, entende o processo. Não é o bicho-papão que tu tá pensando. E de repente isso vai te trazer uma tranquilidade para te organizar o teu casamento, para vocês não fazerem sob pressão, para daqui a pouco teu parceiro terminar o tratamento oncológico, melhorar a qualidade do sêmen dele e vocês terem uma chance de gestar naturalmente, né? E poder E viver ter- os processos da vida, E né? ter aquela segurança de que, bom, então a gente passou pelos processos naturais e não deu, né. Então essa É. conversa aconteceu hoje de manhã, Olha só. ou ontem. E Agora na o verdade, cérebro da Os pré-menopausa bagunçou. Eu acho que foi ontem. o que a Fran falou da paciente, isso é importante, né? Sim, a paciente vai ficar, eu não tenho dúvida nenhuma que nenhuma paciente vai se arrepender de ter Não. congelado. Uhum. Mas durante o processo dá uma pesada, dá uma pesada para quase todas, porque existe algum inconsciente coletivo que traz um demérito para quem vai para esse plano B, enquanto deveria ser ao contrário, né? Essa paciente que está procurando às vezes um relacionamento para reproduzir, porque ela está desesperada, simplesmente vai tirar esse peso das costas e vai poder viver a experiência de conhecer alguém e ver se realmente a pessoa com É quem ela quer aquela. ter um filho E não depois. só na pressão. E se daqui a É. pouco quiser ser mãe solo, porque tem os óvulos congelados, não encontrou ninguém, tem essa opção também. Mas o processo do congelamento, ele demora, a paciente demora para tomar decisão, porque tem, por algum motivo, traz esse peso. Então, a gente sabe que tem uma demora aí, às vezes, de até 2, 3 anos, entre começar a pensar em um congelamento e fazer. efetivamente fazer. É. E enquanto isso, a gente vai, né, sempre reforçando, existe a possibilidade, tenta desmistificar e trazer todas as informações da forma mais clara possível, né? Não tem o tempo máximo, né? Não tem uma idade. Isso é uma dúvida super frequente. Qual é o limite, né, para a gente poder congelar óvulos? Não existe limite, mas quanto antes, melhor. É, quando elas me perguntam assim, ai, doutora, o que tu acha quando que eu congelo? Eu brinco com elas, ontem. Né? Quando elas me Deixa eu dizem, olhar. peraí, Ontem. era pra ter congelado ontem, tá? Mas se tu congelar amanhã, tá tudo bem ainda, eu brinco, né? Mas tinha que ter sido ontem, né? E eu falo muito com elas que, infelizmente, toda aquela questão de que os nossos óvulos vêm lá de quando nós estávamos na barriga da nossa mãe. Falo Né? exatamente essa frase. Então, a gente era, né, um fetinho na barriga da nossa mãe. Se a tua mãe fumava, se a tua mãe bebia, se a tua mãe não dormia, se a tua mãe não comia bem, este óvulo já estava sofrendo o impacto disso lá. A tal da epigenética. Verdade. No final das contas, a culpa é sempre da mãe, Carol. Né? Então,
né? E vamos pensar que hoje o que nós estamos fazendo na nossa vida vai impactar na vida dos nossos netos, Isso aí. né? Então, esse teu óvulo, se a tua vó teve alguma infecção durante, depois você na barriga da mãe. Então, tudo isso vem, né? Ou seja, quanto mais cedo eu tiver esse óvulo, menos impacto esse óvulo vai ter sofrido, vai ser um óvulo melhor, vocês vão ter resultados muito melhores lá nos tratamentos de vocês, né? Então, quando as pacientes me dizem, ai, doutora, e aí, quando é que tu acha que eu deixo para congelar? Eu brinco, ontem, tinha que ter congelado ontem. Mas se não deu para congelar ontem, vamos tentar congelar, assim, o quanto antes, né? A Porque a qualidade idade do intrínseca. óvulo, a qualidade do óvulo, É. seguir, o que eu vejo, assim, de paciente chega no consultório, ai, doutora, eu queria fazer aquele exame para saber dos meus ovos. Beleza, vamos fazer. Eu acho importante saber a tua reserva. Claro. A gente tem uma noção de quantidade, a gente não tem noção de qualidade. Se tu tiver uma reserva ótima e tu tiver aí com 38 anos, não acha que tu é a ganhadora da Mega Sena e que vai dar. Não, porque daqui a pouco tu tem um monte que não serve para nada. Então a gente tem que. O que vai pesar na qualidade é muito mais a idade. Hoje a gente até sabe que, em princípio, o antimileriano, ele nem tem um impacto na gravidez natural. Se eu tenho 35 anos, um antimileriano de 0,2 ou de 5, em princípio não faz mesma diferença para a coisa. gravidez natural, né? É. Mas se vai para uma Para fertilização, resposta, né? vai para congelar, eu vou ter uma quantidade de óvulos muito menor. Então, sim, é fundamental pedir o antimileriano, porque ele muitas vezes vai Mas eu tô vendo acender. assim as mulheres enlouquecidas querendo fazer o antimileriano, achando que se elas É a tiverem um resposta. antimileriano bom, É a resposta. então eu posso esperar, É. né? Mas outra que eu acho que é muito importante fazer é a quantidade de mulheres jovens, como essa que tu acabou de trazer, Com antimilerianos com ruins. antimilerianos ruins. E aí elas vêm apavoradas, porque, meu Deus, como assim? Eu E não a- tô nem pensando e eu já tô quase na menopausa. E eu Uhum. recebo muitas pacientes assim. E é uma coisa que eu não sei se é porque nós estamos olhando mais, mas a prevalência nos últimos anos vem aumentado muito, né? De pacientes jovens com reserva ovariana muito baixa. E aí entra de novo a questão do planejamento de vida que ninguém para fazer. Você vai querer ter um filho, 2 ou 3. Qual o problema? Só que uma coisa é tu escolher não quero porque eu não quero, ou eu não quero Porque eu porque não não posso. posso. O peso é completamente diferente. Muito. Então, vocês, assim, e é muito legal contar com os ginecologistas parceiros que têm essa visão e que conseguem entender o significado real daquele exame, né? Ele não vai dizer eu engravida, não engravida, ou tu pode, não pode esperar, não. Ele vai ser uma informação a mais na tomada de decisão, só que essa decisão terá que ser tomada. Não vou congelar? Ok, isso vai ter tais consequências. E tudo bem, a paciente pode optar por esse caminho, a gente não é xiitas de que tem que, não é essa a mensagem. A mensagem é buscar informação para que você tome a decisão da sua vida com o mínimo de rédeas, né? Eu digo que a vida nos entrega um montão de coisas que ninguém nos pergunta, é a gente que se vire. Mas tem um pedaço grande da nossa vida que depende única e exclusivamente de nós, Das nossas da nossa escolhas. proatividade, das nossas escolhas. Tal qual te procurar num momento de perimenopausa ou menopausa para entender o que cabe a ela fazer neste período. A menopausa virá, Vai vir. virá, não é Isso não é uma escolha. é quando, a pergunta é quando Né? que ela vai vir. Como é que eu quero chegar lá? Como é que eu quero passar por esse momento? E o que eu posso fazer para deixar esse caminho melhor? Eu sempre digo para as pacientes, eu falo várias vezes, que eu queria ter uma bola de cristal e saber se essa paciente. Porque assim, a paciente chegar para mim e ter indicação de congelar óvulo, de fazer fertilização in vitro, não tô selando absolutamente nada do futuro dela, porque eu posso indicar FIV num dia e no outro mês ela tá grávida, e depois para o segundo filho dela engravidar naturalmente de novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Tivemos recentemente, né, uma paciente que fez FIV lá com vocês e que pimba gravidinha espontaneamente. A gente, é verdade. a gente não sabe. Tinha Então, esquecido. o ideal é trabalhar assim. Bom, eu vou trabalhar com as possibilidades para eu não me arrepender. A questão é o não se arrepender Uhum. depois. Porque se eu fiz,
tá lá, tá reservado, engravidei naturalmente, dificilmente Ótimo. a pessoa vai se arrepender, eu não deveria ter feito. Agora, aquela que volta 2, 3 anos depois, ter pensa, conseguido. deveria ter Porque a feito há gente 2, não 3 sabe anos qual atrás. é o impacto. Óbvio que a gente fala, né, que a questão ansiedade, estresse, a gente não tem como quantificar o quanto isso vai ter de impacto para a questão reprodutiva. Mas será que o ato de ter feito o congelamento não trouxe uma qualidade de vida melhor e um espaço para essa mulher se cuidar mais e foi graças a isso que ela conseguiu engravidar? Então é uma cascata de acontecimentos, é o tal do efeito borboleta, que vai trazer uma repercussão boa. São as boas atitudes que nos cabem. Mas Mas SOP eu ando vendo pouco, Pouco, né? muito pouco caso de SOP. De novo, acho que é a questão do envelhecimento, da procura, né, para engravidar. Mas aí entra de novo, né, da mesma forma que a gente está falando de perimenopausa, menopausa, o estilo de vida, né? O quanto que é importante para uma paciente que tem diagnóstico de SOP ter uma mudança de estilo de vida. Para todas é importante, né? A gente já tem o isso já consenso, é fato. independente do que a gente vai fazer na vida. Não engravidar, entrar na menopausa, não importa, né? A gente parte sempre da E mudança de estilo de vida. cada vez mais, a gente vai ficar até chato, assim, mas cada vez É. mais a gente vai estar falando sobre isso, porque tá vindo muita coisa falando que não adianta, né? A tua alimentação, o teu sono, o que tu faz de atividade física, o gerenciamento de estresse, E é a base de como é que é a tudo, né? adesão? Porque é a coisa mais É difícil muito que tem, né, difícil, é Liz? Mudar muito estilo de difícil. vida, emagrecer, mudar a alimentação É muito é a difícil. coisa. É, Eu acho que emagrecer é mais difícil que parar de fumar. Não que eu tenha sido fumante, mas eu tenho essa percepção é que muito perder peso é difícil, difícil. Qual é a assim. tua sensação, assim? Elas têm aderido? Eu acho que assim, o que que eu vejo, né, que quando existe uma dor, o paciente vai se motivar mais, Uhum. né. Então quando tem o diagnóstico de uma doença, quando tem, né, mesmo no sentido da infertilidade ou então o paciente vai buscar ferramentas para tentar melhorar essa condição. Agora, nessa coisa preventiva, a gente fala isso lá para o paciente que não tem nada, porque na verdade isso tudo a gente tinha que falar lá para o paciente de 20, É, 30, né? Porque eu falo lá que é lá nos 20 que a Alessandra construiu a Alessandra dos 40, é né? verdade. A Alessandra dos 40 tá construindo a Alessandra dos 60, Que legal, né? verdade. Então, assim, essa conversa ela teria que começar, na verdade, teria que começar com os nossos filhos, né? Eu tento isso com a minha filha. Filha, olha só, tu gosta de comer sobremesa, tu gosta de um docinho, tudo bem? Não pode ser todo dia, meu amor, né? Tu quer comer, não sei o quê, beleza, mas então tu vai ter que comer a comidinha saudável, É. né? Tu quer fazer, então tá, então vamos fazer uma atividade física, né? Ai, amor, não, a gente tem que dormir na hora, porque dormir cedinho é importante para você crescer. Então, essas falas a gente já tem que trazer para os nossos filhos, porque é isso, não adianta, não vai ser no curto prazo que tu vai ter essa resposta, né? E mudar estilo de vida é muito Difícil, difícil, é muito muito difícil. É. difícil. E a gente vive num mundo imediatista, né? Hoje tá tudo aqui na pontinha do dedo, rapidinho, tocou, já sei, já vi, já quero resposta na hora. É. E mudar estilo de vida tu não consegue rápido, E o né? resultado demora E o para vir. resultado demora. Então, demanda, esforço, mudança de hábito, sair da zona de conforto. Por que que tá tão em alto o boom das canetas Eu ia, emagrecedoras? eu ia trazer Nossa. esse assunto, se elas te pedem, como que Muito! muito, né? E eu digo para elas, eu acho uma ferramenta maravilhosa. Só que se tu não entender que se tu não mudar a relação que tu tem com a comida, o que tu faz de atividade no teu dia, tu vai parar a caneta e tu vai engordar tudo de novo ou mais, né? É. Porque o erro, na verdade, tá no que tu fazia. A caneta não vai mudar a tua mentalidade, a forma com que tu te relaciona com a comida, com a tua vida, com as pessoas. Ela vai te fazer emagrecer, beleza. Tu vai parar de usar a caneta, porque não vai usar a caneta para a vida inteira, né? E aí, se tu não mudou a forma com que tu enxergava a tua vida, tu vai engordar tudo de novo. Eu não sei se tu lembra, Alice, de uma professora de pediatria, essa história me marcou, eu era doutoranda, que era Marga, uma de cabelo curtinho. Claro que eu lembro. Eu nunca me esqueci dela falando que depois que a gente faz 40 e poucos anos, quando tu come uma batatinha frita, ela aparece imediatamente na nossa barriga. Aquilo me marcou de um jeito, eu tinha meus 20, sei lá, 20 e poucos. E é Tu isso, controla né? a batatinha frita desde lá. Que bom que ela te marcou. Viu?
viu? Me marcou bom, essa mal sabe A fala. gente ela tem que marcar o as bem que ela pessoas dessa fez. forma. Eu almocei com as minhas alunas ontem, e aí era buffet, todas levantaram para pegar um docinho. Prof, quer um docinho? Eu digo, Eu tenho mais de amores, 40, amores, eu depois não dos 40 a posso. gente não Mas tem docinho. é que essa questão fica mais difícil. Não adianta. Mas, e que também, eu tô virando, lá no consultório, eu tô virando a chata da fala do estilo de vida. Eu tô virando a a gente chata é, da Ai, fala do que né? estilo A de vida. gente ótimo! É ótimo. E eu tô trazendo muito isso que as pessoas não têm a noção, né? Que a partir dos 30, a cada década, a gente perde 10% da nossa massa muscular. Que horror. Quem é o grande gastador de calorias do nosso corpo? Os nossos músculos. Então, por que a mulher de 35, 38 chega no consultório dizendo: ai, doutora, agora tá tão difícil eu emagrecer. Antes eu ficava uma semana comendo salada, agora eu posso ficar um mês e não emagreço. Porque tu perdeu 10% da tua massa muscular. Isso é muita Teu coisa. metabolismo reduziu em 10%. Então, se tu não entender que tu tem que garantir massa muscular, e eu tô virando a chata da atividade física, eu tô virando a chata da musculação, a Fran sabe o quanto eu É odiava. verdade. No plantão, a Fran me dizia: amiga, tu tem que arranjar um tempinho pra fazer. Eu dizia: eu odeio. Bastou chegar pra menopausa pra eu entender que na vida adulta a gente também faz as coisas que a gente não gosta. Eu Porque digo, é necessário eu digo para fazer. as pacientes que fazer musculação é igual escovar o dente. Tu levanta e tu vai. Tu não pensa, será que de repente hoje eu não pulo? Não, não, não é Não uma. pensa. Não tem escolha. É levantar e ir. É uma assim, é questão de saúde. É se tu vai conseguir chegar com 60, 70 anos andando sozinho Se tu ou vai ir no mercado precisando de sozinho, se tu vai ajuda. carregar a sacola do mercado, se tu vai botar teu sapato. E eu falo: que velhinha tu quer ser? É. Tu quer ser a velhinha que vai pro baile da terceira idade, fazer uma folia, se divertir? Tu vai no mercado, tu vai bater perna no shopping, tu vai encontrar as amigas pra tomar um café, Isso aí. tu vai botar o sapato sozinha? Ou tu vai ser a velhinha que tá na casa de repouso, de cadeira de roda, de andador, com artrose? Que velhinha tu quer construir? Hoje, infelizmente, eu não consigo voltar pros meus 20 e mudar a Alessandra de 40 que eu me transformei. Mas hoje eu consigo mudar a Alessandra de 60 Legal. que eu posso ser. Então, isso eu posso fazer. E eu acho que a sensação de bem-estar, que tudo, depois que a paciente começa É. e entra nesse piloto automático, né, da gente não fazer autossabotagem, que hoje tá chovendo, hoje tá frio, imagina na serra. A gente sempre tem um motivo climático para não fazer aquilo que a gente tem que fazer. Mas depois que entra realmente no piloto automático e começa a fazer essa sensação de bem-estar que dá em todas as idades, né, mas principalmente É. Tu nessa sabe faixa que etária. eu falo para as minhas pacientes se eu ainda não encontrei o prazer na musculação. Se vocês me perguntarem se eu gosto, não, eu não gosto. Mas eu gosto do resultado que eu tenho. Eu gosto da imagem que eu tô vendo no espelho. Eu gosto de pensar no que ela vai me trazer. Mas eu não acho prazeroso estar lá puxando Mas ferro, é que Olha, nem tudo na agachando, vida puxando peso. é. Não é prazeroso. Né, E é isso. E na vida exato. adulta a gente não faz só o que é prazeroso. Porque Né? senão as coisas também perdem o propósito e perdem o gosto da vitória. O gosto da conquista. A gente tem que se dedicar para conseguir aquilo que a gente quer. Falando de ovário policístico, eu lembrei agora até da paciente que eu mostrei para vocês que ela acabou de fazer um teste de urina do segundo bebê que ela transferiu conosco e deu positivo de novo, né? E ela era uma paciente que tinha ovário policístico e ela foi uma paciente que emagreceu 25 quilos sozinha. Que legal. Porque ela tinha o propósito, ela falou: Fran, se tu me disser que é isso que eu preciso para conseguir ter meu filho, é isso que eu vou fazer. Nós não conseguimos no coito programado, porque veio uma endometriose junto, mas ela fez o seu ciclo, teve belíssimos embriões que estão aí. Então, a diferença de eu tratar uma paciente de qualquer jeito, a qualquer hora, né, do jeito que vier, eu vou ter qualquer resultado. Então, o pontapé inicial sempre vai ser o mesmo e a gente tá virando a chata do estilo de vida, porque faz diferença, faz uma diferença gigantesca, seja para reprodução, seja para a velhinha que a gente vai querer virar. E eu Claro digo que para os sim. pacientes, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando eles chegam é qualidade de vida. A qualidade de vida emocional, física, reprodutiva, tudo vai andar junto. E começa pela atividade física, alimentação, e etc. Mas sabe que uma das coisas que a gente precisa sempre pesar muito e que a gente leva, enfim, principalmente para essas pacientes que têm uma idade mais avançada, é que às vezes
a melhora do estilo de vida não vai ter um impacto tão grande no peso, mas a gente não pode perder muito tempo de fazer o tratamento. Então, essa é a matemática Que daí desafiadora que a gente tem que levar em consideração. Mas só mudar a alimentação, mesmo que não tenha ainda aquela evidência da perda tão importante de peso, porque ela era jovem, né, a tua Sim, paciente. eu tive Tu tem tempo, né? Aquela paciente que chega com 30 obesa, pô, vamos perder emagrecer, peso, né? vamos Tá tudo organizar certo. isso. Agora, aquela que chega, eu já tive paciente que voltou de 38 para 40 anos, tinha perdido muitos quilos, mas não tinha mais óvulos. Então, take home message é que a gente sempre É a tem que individualizar individualização, tudo. é a individualização. Mas que mudança de estilo de vida faz bem para todo mundo, impacta em todos os resultados, isso é 100%, né? Sempre vai ter um benefício muito grande, tanto em tentativas naturais como com tratamento, Hoje a sem gente tá dúvida muito nenhuma. nessa onda de falar, né, sobre questões inflamatórias, né? O corpo Então, inflamado, o corpo né? inflamado, e cada vez mais, eu acho que isso vai crescer muito, vai ser falado cada vez Que mais. bom, né? E que bom. Que bom. Então, se a gente, mesmo para essa mulher que tem aí um prazo mais curtinho de tempo, mas se ela conseguir organizar a alimentação dela, uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, com menos fast food, com Qualidade. comida de verdade, Se nutrir. se nutrir com Não alimento comer. de verdade, se ela corrigir ali algum desequilíbrio de vitamina que ela tem, se ela, é óbvio que a resposta dela também vai ser Com melhor, certeza. né? Então, Com Falando em certeza. vitaminas, Liz, eu acho que isso é uma coisa que também está super em voga, né? Às vezes a gente atende pacientes que vêm com uma quantidade imensa, assim, de suplementos que elas estão usando. E eu confesso que eu tenho um pouco de dúvida, assim, a gente já parou para estudar, né? Até foi separar o que tem evidência mesmo do ponto de vista reprodutivo que melhora a minha qualidade de óvulo. E eu imagino que tanto para SOP quanto para paciente em peri e pós-menopausa deve ter uma quantidade absurda de informação. E entra de novo no mais fácil, né? Não, eu vou tomar essa Isso aqui que vitamina vai e aí resolver. vai resolver tudo. Sabe que eu fico transitando em 2 mundos e para mim também fica difícil eu conseguir chegar assim, porque, eu escuto um lado e eu penso: "Tá, isso faz sentido", mas daí eu escuto o outro lado e eu digo: "Tá, mas isso também faz sentido. Tá, mas isso aqui eu acho que tem um exagero, tá". E eu ainda acho que o ideal seria a gente ter uma alimentação saudável, né. Então eu acho que o alimento de verdade é muito melhor que um monte de cápsula, Concordo. né. Então, se uma paciente me perguntar se ela tem que fazer 1,5 milhão de suplementações, primeira coisa eu vou dizer: "Tá, mas e como é que tu come? O que que tu come? Como é que é a tua alimentação?", né. Claro que a gente vai falar aí: "Bom, o alimento de hoje não é a mesma coisa que era 20, 30 anos atrás. O solo hoje tá mais pobre em nutriente. O gado hoje se alimenta de ração. O frango também é ração e hormônio". Então a gente vai meio que ficar meio doido também nessa história de, né, sim, o nosso alimento hoje tá uma porcaria, então de certa forma muita coisa a gente tem que suplementar, o nosso estilo de vida hoje também tá uma porcaria, mas é um somatório de coisas, só que eu acho que assim, quanto mais saudável, mais natural, menos industrializado, menos a gente conseguir trazer para nossa alimentação, vai diminuir a necessidade de tomar um monte de cápsula que não tem nada de natural. E que às Nossa, vezes até a não vai qualidade do fazer. solo, eu nunca tinha A parado qualidade pra do pensar nisso. Pensa, os nossos solos tão que o solo pobres Também de nunca cheguei lá, nutrientes. eu parei só na alimentação Meu dos animais. Deus, e é, O nosso, né, com todos esses com toda essa plantação em larga escala, hoje, né, ninguém mais tem o alfacezinho plantadinho na Não, horta. não. Onde é que esses alfaces são produzidos? Onde é que essa rúcula é produzida? Então, hoje a gente, pela questão do tamanho da população, a gente tem que ter tudo uma produção em larga escala. E né, então vamos pensar em vegetais, a quantidade de agrotóxico, o replantio. Então, esse solo tá pobre de nutriente. Então, a maçã de hoje, que a gente come hoje, que a gente compra lá no mercado, não é a mesma maçã que a gente comia quando a gente era criança no pé do terreno da avó. Não é a mesma. O solo tá intoxicado de, né, coisas ruins e nutricionalmente pobre. Então, por isso que também vem essa onda de ter que suplementar tanta coisa. E de que se vocês forem, se a gente começar a dosar, a gente vai ver as carências e a gente vai ver. Pois é, mas eu me questiono quanto que vale a gente ir atrás de dosar dosar? essas carências. Sei lá, o selênio, o manganês, o cobre, coisas A tabela, assim. eu brinco dosar a tabela A tabela periódica. periódica. E eu me pergunto mesmo, porque será que não vai fazer diferença? Eu não vou conseguir um óvulo melhor, eu não vou ficar mais saudável? E eu compartilho contigo, assim, eu acho que não é nem o 8 nem o 80, mas é difícil essa linha, né, Esse do que equilíbrio, seguir. sim, eu acho que sim. Eu hoje eu acredito muito na suplementação, assim, em a gente dosar algumas coisas básicas. Eu acho que vitamina D, ferro, Sim. ferritina, B12,
É isso aí. né, magnésio. Eu acho que isso, né? Eu acho que não precisamos da tabela periódica inteira, né? Ai, será que a gente tá intoxicado por chumbo por Pois causa do nosso é. amálgama, né? É, Então, mas, né, tem tanta coisa ao nosso entorno que eu não sei se vai ser esse o grande diferencial, é, né? Mas concordo. pensar que hoje a gente não se expõe ao sol, todo mundo tá deficiente de vitamina D, né? Sim. E outra coisa, vamos, né, tá, há 40 anos atrás, a gente não dosava a vitamina D das pessoas. Então a gente não sabe como é que era, mas essas pessoas pegavam sol, essas Sim. pessoas andavam na rua. Uhum. Certamente os níveis de vitamina D dessas pessoas eram melhor. É, Eu não e- tenho dúvidas de que era melhor, Não, né? Outra coisa, vamos pensar, né? Foi esse final de semana. A gente fez uma janta com amigos lá em casa e o Leandro chegou com a bandeja de ovos e botou ali. E daí tava com uma amiga em casa. Ela me disse assim: ai, mas é que eu compro os ovos das galinhas felizes. E eu olhei ali e eu pensei, tá, minha galinha certamente não é feliz, porque ela tá lá enjaulada numa coisinha, pondo ovo, comendo ração, pondo ovo. Qual é a qualidade desse ovo? tem as galinhas felizes. Que Tem elas as, né? são Eu verdadeiras. também só como das galinhas felizes, pessoal. Eu fico Eu pensando quero na galinha saber. presa lá, eu juro. Eu quero ir lá avaliar a felicidade dessa galinha. E daí, quando ela me falou que ela só comprava ovos das galinhas felizes, eu pensei, Me senti um pouco eu culpada. como ovo da galinha infeliz, então certamente esse ovo que eu tô comendo não é um ovo assim tão bom do ponto de vista nutricional. Psíquico. Do ponto de vista psíquico da Não, e vamos galinha. pensar, sei lá, o quanto cortisol essa Ela galinha não tá passou pro produzindo. ovo dela, sei lá, isso impactou ali na qualidade do meu ovo, né? Porque ela tava presa sem poder ciscar no quintal. E, gente, mas isso Mas deve ter um verdade, impacto. é É verdade. sério. É sério, A gente tá rindo, a gente tá, né? Mas vamos pensar, esta galinha, o que é o ovo da galinha? Não é o nosso óvulo, não é a Claro. nossa célula. Eu não tô É a falando que mesma pra mim, coisa. mulher, eu não tenho que estar feliz, eu tenho que Aham. dormir bem, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que me alimentar bem. A pobre da galinha enjaulada, comendo ração o dia inteiro, com um monte de galinha do lado dela. Que qualidade tem esse ovo? Peço que eu lembro. Uma época eu comecei a prestar atenção. Depois não deu tempo e eu É, pegava o o primeiro ovo ovo que que aparecia E meu na marido minha que vai no frente. mercado, então jura que ele Santo vai prestar homem. atenção que é o ovo da galinha feliz. Ele não presta atenção, né? Mas E- quantas coisas, né, que na verdade, como tu bem disseste, a gente tá dando risada, mas quantas coisas a gente não sabe e que na verdade Nossa. tem um impacto. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu li um trabalho, acho que eu até comentei com a Fran, de que o índice de poluição da cidade de Londres tinha impacto no desfechos reprodutivos comentou comigo. daquela época. Quer dizer, Mas é isso. poluição do ar que a gente não consegue controlar. Mas aí é aquela história, não nos Isso não é- cabe. E a gente nem vai não conseguir tem- mudar isso. Então, o que eu posso fazer? O que Exatamente. pode? Então, às vezes, eu vou recorrer à suplementação. Sim. Então, vamos dosar esse monte de mineral e vamos repor e vamos tentar ajustar a alimentação, beleza, né? Tentar vamos desembalar menos, descascar Isso, mais, isso. beleza. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu tô descascando mais um alimento que, de repente, não era tão bom quanto era antigamente. Tá, mas é o que nós Não tem- é o temos. que Eu não vou tem. conseguir voltar a É morar no isso aí. sítio É e isso aí. produzir a minha maçã e o meu alface, Uhum. né? Então, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter que pensar que tá bom, então vamos suplementar, porque eu acho que, né, vai fazer parte E eu do acho que jogo. fazer o tudo que depende da gente é uma das coisas mais importantes. Porque, assim, às vezes as coisas na nossa área, talvez mais, né, não dão certo. Tem aquela paciente que não vai dar certo. E qual vai ser a primeira pergunta que ela vai fazer quando chegar na nossa clínica? É por quê? E aí, o que a gente vai olhar? Vai olhar absolutamente tudo que a gente fez e a gente sabe o quão detalhista e cuidadosa a gente já é num primeiro tratamento. Então, a gente vai revisar tudo que foi feito e às vezes não vai ter uma resposta. E às vezes a resposta está nas coisas que não dependem da gente. Mas o importante é eu olhar para trás e pensar que toda a vitamina, todo alimento, toda atividade física, tudo que eu precisava fazer, eu fiz. O detalhe foi olhado, né? É, Isso aí. porque Isso faz o- toda a diferença o em qualquer óvulo tratamento. e o espermatozoide que eu vou entregar, o laboratório, nem o nosso laboratório, que eu não tenho dúvida nenhuma que é um dos melhores, não vai conseguir fazer um milagre. Então, é a qualidade
que foi entregue para eles é que vai acabar sendo expressada através daquele embrião e que vai dar certo ou não. Mas fazer o que depende da gente, né, Tá ao nosso muito alcance, né? estoico, é o que libertador, precisa fazer. é a forma que a gente realmente se torna protagonista da vida, né? Porque, de novo, tem coisas que não adianta, a gente não vai ter Sim, controle, o que a não nossa avó adianta. fez quando nós éramos óvulos, Isso a gente não aí. tem controle, E não adianta reclamar. né? A gente assim, vai ter que lidar com aceito. isso. O que que é meu dessa história? O que que realmente é meu? O que que me O que me cabe? cabe e o que eu vou conseguir mudar. Quero o quanto custa chegar até onde eu quero ou conquistar aquilo que eu quero? Custa eu tentar dormir melhor, eu mudar minha alimentação? Tem que ver se esse é um preço que você está disposto a pagar. E caso não esteja, arque com as consequências E de tá tal. tudo E tá certo, tudo e tá bem. tudo certo, Eu acho que cada um As escolhas, né? e tá tudo É. bem. A gente tem que ter essa liberdade. E eu acho que isso é a grande mensagem da vida atual, né? O quanto que o que que me cabe na tomada de decisão, a responsabilidade que eu vou ter, eu não sou obrigada a nada. Desde que eu entenda que isso vai ter uma repercussão, vai ter um resultado que é meu. E eu vou ter que lidar com E eu vou lidar com as consequências essa daquilo que eu consequência. fiz. e eu acho que as consequências estão nos nossos campos de trabalho, que é a reprodução humana e é a menopausa, né, a consequência como tu estava bem falando, mas não é tarde em nenhum dos É. 2 campos, né. E da Mesmo própria na menopausa, eu consigo realinhar muitas coisas. muito, a Eu gente acho consegue muito fazer legal o que tu falou, ajustes. quer dizer, eu tô preparando meus 60, isso é legal. muito legal. Bom, talvez eu não chegue aos 60. Bom, A aí gente cada um não vai sabe, pensar né? do jeito que lhe couber, se não houver arrependimento depois. E Eu eu quero falo fumar, assim, tá bom, eu posso ok, atravessar a rua e ser atropelada, eu não mas sei. eu vou Eu viver não assim. tenho controle sobre isso. Agora, o que que eu tenho controle? Sim, né? Qual é a condição de saúde que eu vou chegar lá na frente? Isso eu posso impactar muito se eu Isso mudar, aí. né? Porque muitos vão dizer: "Ah, eu conheci o fulano que fumou fuma, até Que os 90". bebeu. Ok, se você quer fumar e arcar com as consequências, tá tudo certo. Eu normalmente não sou a chata assim de: "Ai, você tem que parar de fumar". Você sabe que fumar faz mal, sabe, e tá tudo certo. É sua decisão, cada um É. vai decidir aquilo que quiser, mas tem que saber que o cigarro vai antecipar a menopausa, vai piorar a qualidade de vida, etc, E vai piorar a qualidade do óvulo, De vai piorar a tudo, qualidade do sêmen, de né? tudo. Eu sou a chata que diz pra grávida que ela não pode Pois Ah, fumar. não, mas eu é que aí ia Porque ela grávida a tá grávida tá envolvendo uma outra Aí vida você que tá não tem escolha. você tá defendendo a aí é Eu não, digo pra ela, grávida fumar sabe? e beber bebida de álcool é algo É, agressivo pra gente que eu ia tá. trazer a responsabilidade também das coisas que tu enxerga na na própria obstetrícia. obstetrícia, né? Eu Dessa fa paciente que começou a mudança de estilo de vida para tratar e tu vai conseguir pegar ela num pré-natal muito Muito mais melhor, tranquilo. nossa, muito melhor, né. Sem dúvida. Então eu falo pra paciente ali, né, pra gestante: "Olha, né, não É, dá pra não dá. fumar na é. gravidez, não dá pra beber na gravidez, né, tem que ter uma alimentação saudável, tem que fazer atividade física, tem que controlar o É. peso, A né, Porque responsabilidade da tem que maternidade começa suplementar". ali. Então, na gravidez a gente vai ser a chata da suplementação, né, Isso aí. porque é isso, é uma outra vidinha que não tá tendo escolha então não foi a escolha dela. É E isso aí. você tá intervindo por ela, né, Uhum. porque senão: É. "Ai, eu tô grávida, eu tenho que comer por 2, eu tô Não, grávida, eu sim. posso comer agora eu posso comer o que eu quiser porque eu É. tô grávida". Não, é justamente o que não momento pode. que isso não vai estar impactando única e exclusivamente a sua saúde, mas a de um outro ser também, né. Uhum. Então eu concordo, como obstetra a gente É o único realmente mas eu também, o único momento que eu sou a chata né, quer fumar até bom, são as tuas escolhas, tá Uhum. sentindo. Agora na gravidez eu vou dizer: "Ah, não dá pra fumar na mas gravidez". é raro, né, acho que, Cada vez menos, mas ainda Eu acho que a tem. bebida de álcool ainda tem deve ser mais difícil, imagino. sério, será? Eu ouço, pelo menos eu ouço, assim, às vezes até pessoas, Eu não sei se bem como eu bem já deixo bem claro que orientadas. não pode, eu acho que de repente elas não me contam. Mas pessoas, assim, bem orientadas, assim: "Não, mas é só uma taça, foi Só um só um golinho. golinho". E eu assim: "Meu Deus", porque assim, não existe Não tem dose estudo, segura, não não tem. tem, não E aí, assim, tem. acontece uma coisinha, tu vai te chicotear pelo resto da vida e tu coloca em risco uma vida que exatamente, não tá tendo nenhum tipo Não de tem. escolha. Então, assim, acho que as coisas estão mais tranquilas agora, mas a obstetrícia é uma caixinha de surpresa, né. Nossa, Por nova melhor caixinha. que elas cheguem, né, eu sempre digo, muitas perguntam: "Tá, mas eu vou ter uma gestação tranquila, vai dar tudo certo, a minha gestação vai ser igual?". A paciente que vai fazer uma fertilização in vitro, ela vai ter uma gestação tal qual uma paciente que engravidou normalmente, Eu sempre falo, o né. fator de risco,
da gestante que veio da FIV é o fator de risco que está relacionado às suas condições biológicas, à sua idade, ao seu sobrepeso ou não, à sua hipertensão ou não, ao seu diabetes ou não, à sua alteração de tireoide ou não, e não a FIV. Tal Não qual é uma o- gestante É. espontânea. O que Isso muda aí. um pouquinho, que a gente cuida muito na clínica, é o mote da transferência embrionária, isso né? sim. Porque assim, a paciente que faz a transferência fresco, que a gente chama, que é transferir logo depois, ou que precisa usar medicamento, porque às vezes está na menopausa e não tem uma outra opção, tem um risco um pouquinho maior de doença hipertensiva. Então, a gente sempre prima por fazer o ciclo natural, porque o corpo lúteo, que é uma estrutura que o nosso ovário produz naturalmente, tem um papel importante na Mas gravidez. tu não acha, Fran, que essa relação de aumento de risco da doença hipertensiva, tu acha que é da FIV? Tu não acha que é da idade da paciente? Não, já Da tem fi- bastante trabalho que Que mostra que é da forma. do preparo, porque porque o ciclo natural é É, igual, igual. exata, Tá. é igual ao de uma gravidez Ah, essa eu normal. tava por fora. Não, mas isso é algo bem novo, assim, É. tanto que a gente, sim, tem vários ensaios clínicos randomizados que mostram. É a única diferença estatisticamente significativa no modo do preparo do endométrio, por causa do corpo lúteo. Tem alguma É. coisa que o corpo lúteo faz que é importante na invasão Não é trofoblástica. a FIV em Lá do- si. Não é a Sim, FIV. Tem não, corpo sim, lúteo, não tem corpo lúteo. Entendi. É É. ele quem vai fazer a diferença. Porque não é. A gente pensava, bom, é só É progesterona. só progesterona. Não, Não é é. só progesterona. E isso foi sendo visto. E acho que de uns 2, 3 anos pra cá, a gente conta nos dedos os ciclos que a gente tem que fazer medicados. Uhum. Porque Eu entende digo por o experiência do que eu recebo de vocês. o benefício É. que tem. E a gente tinha mais casos de pré-eclâmpsia, porque a gente sempre Tinha. acompanha as gestantes, vai pedindo notícias e tal. Sim. E a gente notava realmente. E aí chegava, será que é uma trombofilia associada que passou e a gente não viu? Sim. E na verdade É o eu ciclo acho que medicado. era o ciclo medicado. Tanto que agora com o ciclo natural, É pouco, a gente né? vai muito bem. É Olha aí. pouco. Muito pouco. Mas, enfim, isso cabe à clínica, né? No fim, não tem um impacto direto É. no trabalho de vocês, já recebe, né? Sim, a a gente já recebe, paciente. Mas facilita o teu O pré-natal, meu né? desfecho, né? Eu Não, agradeço. nossa. Por mais coisas naturais, por mais ciclos naturais, Sim, por sim, favor. não, sem É, dúvida. igual a gestação gemelar, né? Ah, Eu postei um videozinho de gêmeos que vieram me visitar, que foi até a Ferlina Nasta que acompanhou, né? E aí foi o boom, né? Eu também quero dois, eu também quero dois. Ai, gente, Só que faça um por assim, vez. Eu sempre digo é um por vez, porque assim, a gente não a gente viu o desfecho final, mas o nascimento prematuro, os Aham. dias de UTI, os dias de repouso que tem que ficar. Então a gestação gemelar a gente fala, não é uma não é gestação onde de a alto gente quer ir. risco. É uma gestação. E é A gente não mesmo. tem que querer uma gestação de alto risco. Exato. E a Gestação gente- gemelar é uma. Então, se eu tiver escolha, eu não tenho que escolher uma gestação de alto risco. Eu não tenho que querer isso porque é bonitinho ter dois juntos. Não. Ah, porque eu quero viver junto. Não, vai ter dois peitos pra amamentar. De graças a Deus que tu consiga com uma criança, imagina com dois. E sabe? tem, assim, viu eles bonitinhos lá, e o período que tava na UTI, que tinha baixo É, peso, que é, teve que né? cuidar. Então, tá Tudo bom, isso às não é, vezes vai às vezes, acontecer, a gestação vai. Mas eu lembro que quando eu tava passando, né, pelo processo, eu dizia, transfere um por vez. É. Um por vez, porque eu não quero, né, correr o risco. A gente Tem. viu agora há pouco, Outro. de novo eu sou premiada com os acaba. embriões que se dividem, Olha aí. só que um deles ficou para trás. Um Ah, olha acabou só. abortando e o outro só seguiu. O objetivo da reprodução assistida é ter um bebê saudável em casa. Isso aí. Pra gente, qual é o método mais seguro? É fazer um ciclo natural e transferir um só, né? embrião. Um por vez. Com isso, eu consigo ter mais controle de que a parte obstétrica vá bem, que a Isso parte aí. puerperal vá bem. É um controle da expectativa também. Então, acho que um pouquinho mais. Eu sempre digo, a gente não vai acelerar, a gente não vai atropelar também. Tem que ir no ritmo certo. Liz, nos conta um pouquinho como é que é o teu atendimento para aquela paciente da peri, da menopausa. Como é que é esse teu olhar diferenciado para essa paciente? Então, né, as pacientes devem estar acompanhando aí um movimento até no meu Instagram, onde eu tô falando mais de menopausa, perimenopausa, né? A Alessandra sempre foi conhecida como Alessandra Obstetra e eu amo obstetrícia. Eu acho que é realmente o que eu faço com muito amor, com muito carinho e me destaquei, eu acho que em razão do amor e carinho que eu coloco nisso, né?
e não, né, sigo na obstetrícia, mas tá vendo né, as pessoas estão percebendo esse movimento da Alessandra falando de perimenopausa, menopausa. Por quê? Porque eu comecei a viver isso, né? Então, ali nos meus 40, 41 anos, eu comecei com irregularidade do ciclo, meu ciclo começou a encurtar, o meu fluxo começou a aumentar, eu tinha despertares na madrugada, eu tinha esquecimentos. Chegou num momento que eu achei que eu tava ficando doida, marquei neurologista. A Fran lembra dessa história, porque, gente, eu tive a capacidade de esquecer de ir para cesárea de uma paciente que eu tinha marcado na semana anterior. E foi uma sequência de coisas assim. Então, na semana anterior eu marquei a cesárea da paciente, estou eu lá na academia, toca meu telefone, né? A Sharon disse, miga, tá chegando? E eu, chegando aonde? Pra cesárea, da Claudinha. Quem é a Claudinha? A tua paciente. E eu pensei, eu tô ficando doida. Eu achei que eu estivesse enlouquecendo, tá? Eu estivesse começando alguma demência, alguma coisa. Fui no neuro. Eu lembro. Fui no neuro e o neurologista olhou pra ginecologista e disse, será que não é uma pré-menopausa? E eu, Já ouvi falar sobre. então, né? E daí que me motivei a, tá, peraí que eu tenho que entender o que tá acontecendo comigo, porque o que eu aprendi lá na faculdade, na residência, não cabia nesse momento, assim, porque aquilo que eu tinha aprendido não me dava explicações do que estava acontecendo comigo. E o santo do Instagram, ele nos escuta, um belo dia ele me oferece um curso, né? Reposição hormonal na mulher. E eu pensei, faz tempo que eu não estudo esse negócio, né? Deixa eu estudar então, já que eu tô vivendo. E veio essa vontade de começar a estudar por minha causa, pelo que eu tava vivendo, que eu tava passando. E eu adentrei o mundo da menopausa. E de lá para cá, então, eu venho estudando cada vez mais e eu entendi que eu não consigo oferecer o melhor atendimento numa consulta de convênio de 20, 30 minutos para essa mulher. Porque é exatamente entender todo este processo maluco que acontece em relação à nossa vida, né? De estilo de vida, de alimentação, de gerenciamento de estresse, de hormônios. Que a gente não vai conseguir. É ruim dizer isso, sabe? Não que eu não vou fazer isso pela minha paciente que tá lá na consulta ginecológica de rotina, eu vou, mas eu vou ter que fazer uma coisinha mais acelerada, sem individualizar tanto, tentar conduzir ela da melhor forma possível. Mas surgiu a vontade de eu oferecer um atendimento diferenciado em relação à menopausa, né, pré-menopausa. E hoje eu faço uma consulta, então, né, que a gente fala de uma consulta de né, integrativa ou de modulação, enfim, aonde essa paciente, né, esse atendimento ele é particular, eu vou ter aí 1 hora e meia com essa paciente para a gente sentar e conversar sobre todo o estilo de vida dela, sono, alimentação, intestino. Cada vez mais a gente sabe que o nosso intestino, né, tá envolvido em inúmeras questões da nossa saúde, questões hormonais, imunológicas. O intestino não é só fazer cocô, Emocionais. gente, emocionais. Ele vai muito além do nosso cocô, né? E então a gente vai focar em todo esse processo. Então, essa paciente, antes da consulta, ela vai receber um questionário, onde ela vai me detalhar o máximo possível do estilo de vida dela, da alimentação, o que ela come, o que ela treina, se ela ingere álcool, o histórico familiar, o que usa de medicamento. Ela vai me falar do sono, ela vai me falar de sintomas, o que ela tá buscando, de sexualidade, porque a gente vê cada vez mais um impacto gigante na vida sexual dessas mulheres. Aquela mulher que vem dizendo, porque eu não tenho desejo, porque, né, eu faço por obrigação, eu fujo do meu marido, eu faço de conta que eu tô dormindo. Então, ela vai me detalhar tudo isso nesse questionário. Eu vou ler esse questionário, eu vou montar uma solicitação de exames, mando para ela e ela vem em consulta, então, com tudo pronto. E a gente vai estruturar, né, uma estratégia de cuidados, aonde vai estar aí mudanças de estilo de vida, suplementação, ajuste do funcionamento intestinal e modulação hormonal, reposição, quando esta mulher assim o desejar, né? Toda mulher tem que fazer reposição hormonal? Não. Primeira contraindicação é não querer. Mas ela tem que estar ciente dos prós e dos contras, né? A gente tem que mostrar para ela risco, benefício. Existem riscos? Existem, e eu tenho que falar isso. O risco do câncer de mama, ele é verdade? É. Reposição hormonal aumenta? Aumenta. Agora, aumenta em quanto?
Essa é né? a diferença, né? Enquanto que esse risco realmente aumenta. Então, aquele estudo lá de trás da WHI, ele não foi um estudo bem desenhado no sentido de avaliar isso, porque ele pegou mulheres muito velhas, com fatores de risco, e na verdade ele jogou um bando de mulheres dentro de um mesmo saco, não individualizou, e depois foi avaliar o que aconteceu. Né? Hoje a gente sabe que existe uma coisa chamada de janela de oportunidade, que é o melhor momento para eu iniciar a reposição hormonal para essa mulher. A janela de oportunidade, ela vai... O que é isso, né? É até, no máximo, 10 anos depois da menopausa, onde eu consigo identificar que eu tenho muito mais benefício do que risco, né? E eu falo para essa mulher, assim, tu sabe o que mais mata mulheres no mundo hoje? Né? Se a gente pegar a estatística, assim, principal causa de mortalidade feminina é doença cardiovascular. Não é câncer de mama. O que mais mata mulheres é infarto, é AVC, é o que mais mata. Está comprovado, e não sou eu dizendo, são os cardiologistas. Reposição hormonal melhora saúde cardiovascular. Então, se eu oferecer reposição hormonal, a Carla me perguntou, Alessandra, mesmo mulher assintomática, tu acha que vale a pena? Se eu oferecer reposição hormonal para esta mulher assintomática, eu vou estar prevenindo osteoporose, eu vou estar prevenindo doença cardiovascular, mesmo que ela não tenha os fogachos, mesmo que ela não tenha os esquecimentos, que ela não tenha a alteração do sono, que ela não tenha a vagina seca. E tem essas mulheres que vão dizer, olha, mas eu não sinto nada, entrei na menopausa e não sinto nada, né? Mas ela tem que estar ciente que é isso, olha, qual seria o meu benefício? Prevenção cardiovascular e prevenção de saúde óssea. Né? Então aí eu acho que a gente já teria um ganho gigante. Então eu vou conversar com essa paciente sobre isso. A gente vai falar sobre riscos, benefícios, o que vale, o que não vale, e juntas a gente vai desenhar o melhor tratamento para ela. Né? O que vocês fazem na reprodução, nessa consulta de vocês, que vocês vão entender todo o contexto do casal. Eu vou fazer nessa consulta e mostrar para ela prós e contras, os prós das vias, né? Via oral, via transdérmica. Né? Hoje tem inúmeras possibilidades, gel, adesivo, implante, oral. Então, a gente tem um mundo de possibilidades quando a gente fala de reposição e fazer sentido para aquela mulher e ajustar com que ela consiga. Porque as pacientes me perguntam assim, tá, Alessandra, e por quanto tempo eu vou fazer reposição hormonal? E eu pergunto para ela, pode contratar a tua reposição até uma semana depois do teu velório, eu brinco. Então, assim, não existe mais aquela coisa de que a reposição hormonal tem que ser feita por 5 anos, 10 anos, isso já caiu por terra. Enquanto não houver contraindicação, a gente vai fazer, porque eu vou ter benefício, né? Alegria. Então, isso é pra vida. Isso é vida depois da vida, né? Porque realmente ter que parar, as mulheres sofriam muito, né? Quer dizer, 5 anos tem que parar porque aumenta o risco de câncer. E aí a mulher desesperada. Quando nós estávamos na faculdade, né? Era a história que era no máximo 10 anos, né? Então vamos pensar que a mulher entra em menopausa nos 50, que é a idade média, 50, 52. E ela vai fazer reposição hormonal até os 60. Mas hoje as mulheres vivem até os 80 e tantos. E muito bem. E muito bem. Então eu vou tirar o hormônio dessa mulher com 60, que estava ótima, faceira, feliz, produtiva, né? Para ela ter 20 anos sem esse efeito benéfico em massa óssea, em saúde cardiovascular, não faz sentido. Ou vamos transportar para uma outra situação. Com o envelhecimento, é normal que a tireoide pare de funcionar, né? Ou funcione menos, ou se atrapalhe. O envelhecimento faz isso com a tireoide. Tu tira o Puran, a levotiroxina da paciente lá depois dos 60, 70, dizendo, mas é normal do envelhecimento, não precisa mais usar a levotiroxina. Tu não tira, né? E é isso, é um hormônio que estava deficiente que a gente vai repor. Então, na menopausa é a mesma coisa, é um hormônio que estava deficiente e que a gente vai repor. Eu realmente tive uma aula hoje, porque olha, os conceitos lá da época da faculdade, residência. Eu aprendia muito no plantão. E que bom, e que bom, né? Que bom que as pacientes, eu não tenho dúvida nenhuma de que o investimento numa consulta dessas tem um retorno que é infinitamente maior para a qualidade e para o resto da vida, né? Ela não é obrigada a ir lá e fazer, mas ela vai ganhar informação que vai permitir ela decidir o que ela quer fazer. Então, essa é a riqueza, esse é o custo. É a quantidade de informação. Informação te deixa com poder de decisão. E isso não tem preço. E eu, às vezes, a paciente... E eu não vou nem falar da questão da minha consulta, do investir numa consulta particular ou não, mas eu vou falar nesse sentido todo que a gente conversou hoje aqui. Ai, doutora, mas fazer atividade física, né? Academia tá caro, eu não vou pagar por um personal. O personal tá caro.
E daí eu digo, tu tem escolha. Tu pode pagar por saúde ou lá na frente tu pode pagar por doença. A escolha é tua, Impactante. É, né? Impactante. Porque a decisão às vezes é Tu essa, vai né? gastar com alguma coisa. Tu pode hoje escolher gastar com a tua saúde, se alimentando melhor. O alimento mais saudável é mais caro? É mais caro, é verdade, né? A atividade física bem feita, com alguém te orientando, vai ter um custo? Vai. Infelizmente, isso não é acessível. Eu sei, deveria ser, não é. O mundo é assim. Vamos falar a verdade. É. Então, tu pode escolher, né, gastar com a tua saúde ou gastar com a tua doença lá na É frente. E assim, né? priorizar o que importa mais. E confia em quem estuda. Não é na vizinha, não é na prima, não é na tia, porque tem muito mito ao redor, né? Às Uhum. vezes até a gente que é Sim. profissional da saúde, da ginecologia, eu não sabia Sim. de um monte de coisa que tu trouxe hoje, né? Então, assim, é confiar no profissional, tomar a decisão, mas não baseada preferencialmente na opinião da vizinha. Toma a Uhum. decisão baseada, bom, isso aqui que a doutora Alessandra me apresentou. Porque eu já tô com vontade de E usar assim, hormônio. Eu tô hoje- saindo daqui com vontade de usar hormônio. Eu já Quem quero, que eu não quero vai teu querer usar questionário. hormônio? E hoje em dia, a gente tá vivendo aí tempos de inteligência artificial, tá? Vamos falar a verdade, hoje qualquer um tem acesso à informação. Sim. Né? Então tu pode ali, tu vai achar, só que tu tem que ter cuidado com onde tu tá buscando essa informação, a qualidade, porque isso não é a vizinha, né? Então, tenta se cercar de profissionais sérios, seja aí para quem vai te orientar a tua alimentação, para quem vai orientar a tua atividade física, para quem vai orientar o teu tratamento de reprodução, para quem vai te cerca de profissionais sérios, essa é a primeira coisa. Segundo, a identificação, confie em quem tá te atendendo. Então, no momento em que tu te certificou que é uma pessoa séria que tá te atendendo e tu confia nela, vai dar certo, não tem como dar errado. É verdade. Né? Legal. Mas Então é bem isso, a informação ela está muito disponível. É muito fácil a gente encontrar as informações. A questão é a gente trazer essa informação Para para nossa e realidade. para individualizar para cada um. Então, eu já sei como é que funciona. Essa é a grandeza do profissional que está na tua frente. É como é que ele vai transformar o conhecimento bruto e vai colocar ele na tua realidade, nas tuas condições, naquele diferencial que vai fazer o dar muito certo ou não fazer não muita dá. diferença ou pior, dar errado. Uhum. Então, informação te dá poder, nas mãos da pessoa certa, tu consegue Daí dá. realmente ter o resultado que procura. E Maravilha. mesmo que o chat GPT diga a mesma Uhum. coisa, não tem Não. coisa mais prazerosa no mundo do que estar junto com alguém que a gente gosta e a gente E que a confia. gente se identifique, Só essa né? conversa aqui essa tarde E já a foi gente super ficaria- agradável. Então, assim, ter um ser humano ali, um profissional, que a gente sabe que além de toda a seriedade é uma boa pessoa, E nisso isso o chat GPT não nos substitui, né? jamais. É Nisso isso não aí. substitui, É né? isso que eu Nas digo. trocas de vivência, no dizer eu tô Isso. contigo, eu já passei por isso, eu sei Isso como é aí, que é, isso aí. eu vou te dar um abraço, eu sinto muito. Ele não vai nos substituir eu digo nisso. para os meus alunos, né? O que que torna um médico um grande médico? O conhecimento técnico é indiscutível, não é assim, de repente, se eu posso ou não saber. Esse O é técnico é mandatório. É o quanto tu inegociável. consegue enxergar no outro um pouco de você. É a empatia, é a compaixão, é o ouvir, é o sentir, é o acolher. É isso que vai transformar um médico num baita médico. E eu acho que isso a gente coloca como prioridade nos nossos atendimentos, na forma que a gente se comunica com os nossos pacientes, como a gente se doa para tentar ajudá-las. Eu acho que essa é a Isso aí. diferença de tudo.